como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre Ser e Tempo de Martin Heidegger, comentado parágrafo por parágrafo. Então nós vamos continuar, os nossos estudos da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. E neste vídeo nós estaremos estudando, para a gente dar continuidade, os parágrafos de número 72 e 73, que iniciam o quinto capítulo da segunda sessão, que é sobre o Dasein e a temporalidade. E nesse capítulo nós vamos estudar sobre a questão da temporalidade e a historicidade. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Na segunda sessão de Ser e Tempo, Heidegger quer relacionar o que a gente estudou sobre o Dasein com a questão da temporalidade. Nós vimos algumas coisas sobre a temporalidade, aqui nessa segunda sessão. Primeiro nós vimos a questão do ser para a morte. Nós vimos que o Dasein, na sua existência temporal, ele tem uma existência finita e que sempre há, de maneira imediata, diante do Dasein, uma possibilidade que ele não pode terceirizar, que ele terá de assumir, que é a possibilidade da morte, que é a possibilidade da impossibilidade da própria existência. Nós vimos isso usando a analogia do leque. O Dasein é como um leque de possibilidades. E entre essas possibilidades do leque, há sempre a possibilidade de que o leque se feche. E essa possibilidade de que o leque se feche é o que nós chamamos de morte. É na morte que o Dasein completa-se, que ele completa a sua existência, que ele atinge uma completude. Enquanto nós ainda estamos existindo, enquanto ainda estamos sendo um leque em aberto, há sempre novas possibilidades que nós podemos assumir. Então, portanto, a gente continua se constituindo na existência. Nossa existência continua incompleta. É só quando o leque se fecha que, por assim dizer, a nossa existência se completa. Nós vimos também no segundo capítulo a questão da atestação conforme a Dasein de um poder ser próprio, ser resoluto. Nós vimos que a questão da temporalidade, a questão da urgência, de que o leque a qualquer momento pode se fechar, é um chamado à responsabilidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque tudo que nós temos é o hoje. A qualquer momento a gente pode se findar, a qualquer momento nós podemos morrer. Então nós devemos sempre ter esse caráter de urgência. Então há um chamado, há uma, digamos assim, algo em nós que testemunha a favor do fato de que nós devemos tomar uma decisão. Nós somos chamados a uma decisão. Vimos que essa decisão não tem a ver com livre-arbítrio, não é decisão de livre-arbítrio. É no sentido de você assumir a responsabilidade pelas possibilidades existenciais que você se lança nelas. E a gente viu também, que isso não tem a ver com decisionismo. Heidegger de jeito nenhum está dizendo que qualquer decisão é válida. Desde que você seja autêntico, qualquer decisão é válida. O Heidegger nunca diz isso. Essa é uma interpretação equivocada do Heidegger. O que o Heidegger diz é que para que a nossa decisão seja autêntica, uma condição necessária para isso é que nós assumamos a responsabilidade por aquilo que nós somos. Mas isso não significa que é uma condição suficiente. Ou seja, pode ser que outros elementos, como a necessidade de viver uma vida ética, entrem no contexto de uma decisão. Mas aí a gente vai decidir autenticamente por uma vida ética. Nós vimos também, no terceiro capítulo, a questão da temporalidade como sentido ontológico da preocupação. Nós vimos que temporalidade é cuidar de ser quem se é. E cuidar de ser quem se é futurar-se, é lançar-se no futuro, é jogar-se em possibilidades. Então, preocupação, o cuidado de ser quem se é, está relacionado com um movimento em direção ao futuro, a um projeto existencial. Nós vimos também no quarto capítulo a relação da temporalidade com a cotidianidade. Então nós sabemos que a cotidianidade é o modo como o Dasein, na maioria das vezes, se encontra, e nós vimos que isso envolve uma abertura. O Dasein é uma abertura que envolve o entender-se, ou seja, eu compreendo as minhas possibilidades. As possibilidades minhas estão diante de mim. Por isso a compreensão tem um caráter relacionado com o futuro, com o futurar-se, com o lançar-se, antecipar possibilidades. Nós vimos também a questão da temporalidade do encontrar-se ou disposição afetiva, que tem a ver mais com o passado, com o sido. Eu sempre me encontro, eu já me encontro numa dada tonalidade afetiva. Nós vimos também a questão da temporalidade da decadência, que tem a ver também com o presente, com o fato de que a gente se encontra sempre naquele movimento da curiosidade,
no qual a gente se lança de tarefa em tarefa sem se concentrar verdadeiramente em nenhuma. Nós vimos a temporalidade do discurso, que não vai ter uma temporalidade específica, mas que tem a ver com o fato de que a gente articula todas essas vivências temporais. Nós vimos também a questão da temporalidade do ser no mundo e o problema da transcendência do mundo, né? Nós vimos a questão, né, de a gente pensar os entes utensiliares como se localizando no mundo e como ganhando um caráter temporal na medida em que o Dasein se movimenta e faz uso deles. Então, digamos assim que a temporalidade do Dasein, ou do ato de se ocupar com os entes intramundanos, né, isso envolve uma temporalidade, né? Envolve, por exemplo, antecipar possibilidades. Quando eu estou, por exemplo, usando um lápis para escrever um texto de uma prova, eu estou me jogando no futuro, né? Essa prova que eu estou fazendo é para o professor corrigir, para dar uma nota. Eu estou sempre pensando naquilo que eu estou escrevendo e que eu vou escrever e que eu quero que o professor leia. Então é sempre importante a gente lembrar que também, né, na ocupação com os utensílios do mundo existe uma temporalidade. Agora, no 5º capítulo, né, a gente vai estudar sobre a temporalidade e a historicidade. Então, de novo, a gente vai pensar como que a temporalidade se relaciona com uma outra questão do Dasein, uma questão fundamental sobre aquilo que nós somos, que é o fato de que nós somos seres de historicidade. E aqui essa questão de ser um ser de historicidade vai ser muito importante, né, para a nossa compreensão do capítulo que a gente vai entrar agora, né, e também dos parágrafos que a gente vai estudar agora, que é o 5º capítulo. Então hoje nós vamos estudar no 5º capítulo, primeiro, o parágrafo de número 72, intitulado A Exposição Ontológico-Existencial do Problema da História. Por mais que eu esteja usando a tradução do Fausto Castilho, eu vou usar o termo existencial no lugar de existenciário. Como eu estou usando os termos? Como está na Márcia, né? Por existencial, eu entendo uma estrutura ontológica fundamental do Dasein. Por existenciário, eu considero uma manifestação concreta ou ôntica dessa estrutura existencial. Por exemplo, disposição afetiva ou encontrar-se é um existencial. Significa que o Dasein sempre se encontra de uma dada maneira. Sempre está disposto afetivamente de uma dada maneira. Qual maneira? Essa maneira pode ser tristeza, tranquilidade, angústia, medo. Todas essas maneiras concretas pela qual a disposição afetiva se manifesta concretamente é o que nós chamamos de existenciário, que são as tonalidades afetivas. Portanto, a disposição afetiva é um existencial. E as tonalidades afetivas são existenciários no sentido que eu vou estar usando. Na tradução do Fausto Castilho está ao inverso. O que eu estou chamando de existencial aqui, o Fausto Castilho traduz como existenciário, e o que eu estou chamando de existenciário, ele traduz como existencial. Mas aqui nós vamos seguir mais de perto, então, o vocabulário usado na Márcia, porque ele é mais consagrado, digamos assim. O parágrafo de número 72, portanto, é a exposição ontológica existencial do problema da história. Então, nós vamos primeiro expor o problema, né? Primeiro a gente vai não lidar diretamente com o problema, mas expor em que consiste esse problema que a gente vai lidar no 5º capítulo. E depois, o parágrafo de número 73 se intitula O Entendimento Vulgar da História e o Gestar-se do Dasein, que vai ser, digamos assim, o primeiro passo na exposição existencial da historicidade, que é construir uma compreensão vulgar, né? A gente estudar um pouco do que consiste essa compreensão vulgar da história. Então vamos aqui iniciar o parágrafo de número 72. Iniciemos, pois, o estudo do parágrafo de número 72. Heidegger diz assim: todos os esforços da analítica existencial visam a uma meta: encontrar uma possibilidade de resposta para a pergunta pelo sentido de ser em geral. A elaboração dessa pergunta requer uma delimitação do fenômeno, em que algo como ser ele mesmo se torne acessível, que é o entendimento do ser. Mas este entendimento do ser pertence à constituição do ser do Dasein. Somente se esse ente for antes suficientemente interpretado em sua originariedade, o entendimento do ser contido em sua constituição de ser poderá ser conceitualmente apreendido, e sobre esse fundamento poderá ser feita a pergunta pelo ser nele contido,
e pelas pressuposições desse entendimento. Aqui a gente precisa ser cuidadoso. O que o Heidegger está fazendo? Ele está retomando o que ele falou lá no começo do livro. Qual que é a pergunta central com a qual Heidegger está preocupado? Pode ser que a gente, por estar já no parágrafo de número 72, a gente já percorreu tanta coisa que a gente esqueceu qual que é o propósito do livro. Para que a gente está... Por que tem esse livro, afinal de contas? Esse livro tem como objetivo analisar a existência humana? Não. O principal objetivo desse livro é psicologia fenomenológica? Não. O principal objetivo desse livro é o quê? O principal objetivo deste livro é falar da angústia humana? Também não. Qual que é o principal objetivo, então, de Ser e Tempo? É analisar as condições sociais, políticas, históricas do Dasein? Não. O principal objetivo desse livro é ser uma ponte para a questão: qual é o sentido de ser? Qual é o sentido de ser? Essa é a pergunta fundamental que está por trás de Ser e Tempo. Perceba que a pergunta não é o que é o ser, porque essa pergunta já está errada. O ser não é. O que é uma coisa que é? Uma coisa que é a gente chama de ente. Tudo que é, a gente chama de ente. Ente é aquilo que é. Simples assim, definição simples de ente para Heidegger. Ente é aquilo que é. Ente é aquilo que é. Por exemplo, o giz é, então ele é um ente. Tudo que é alguma coisa é um ente. Eu sou alguma coisa? Eu sou. Sim, eu sou. Eu posso ter um modo de ser diferente do giz. O Heidegger quer destacar isso sempre, mas eu sou um ente, porque eu sou. Eu não sou um nada absoluto, eu sou um ente. Eu existo. Essa palavra existo, a gente vai tomar ela com cuidado, né? Quando Heidegger fala de existência, ele reserva o termo existência só para o modo de ser do ente humano, que é o modo de ser da abertura a possibilidades. Os demais entes não são aberturas de possibilidade, então a gente não fala que eles existem. Percebe que aqui a gente precisa, então, trabalhar um glossário, um vocabulário. Nós temos ente, nós temos ser, nós temos existência. São termos filosóficos clássicos que ganharam diferentes sentidos ao longo da história da filosofia, mas que o Heidegger vai dar um significado específico para esses termos. Ente, existência, ser. O que é um ente? Então, comecemos pela definição de ente. Ente é tudo aquilo que é. Ente é tudo aquilo que é. E o que é o ser? O ser é aquilo pelo qual algo é. Então, por exemplo, um monte de coisa é. A árvore é, a cadeira é, a casa é, a pedra é, o cachorro é, a árvore é. Mas percebe que em todos eu falo é. Eu posso me perguntar, então, qual que é o fundamento disso? O que possibilita eu falar que a árvore é, a mesa é, o Sankey é, a casa é? O que é isso pelo qual todas essas coisas são? Pelo qual eu posso dizer que elas são? Qual que é o fundamento dos entes? Perguntar pelo ser é perguntar pelo fundamento. Qual é o fundamento pelo qual as coisas são? Esse fundamento pelo qual os entes são é o que nós chamamos de ser. Percebe que então o ser não pode ser? Por que o ser não pode ser? Porque se o ser fosse algo, ele seria mais um ente, e não o fundamento de todos os entes. Então o ser não pode ser um ente. Portanto, o ser não pode ser. O ser não é um ente. Não quer dizer que o ser seja um nada absoluto. O Heidegger não está sendo aqui afirmando o absurdo de que o ser é o nada absoluto. Não faz sentido. O ser é o fundamento dos entes. Então, quando Heidegger fala que o ser não é, ele não está fazendo uma proposição dialeteísta, contraditória, paradoxal, como se o ser fosse o nada absoluto. O que ele está dizendo é que o ser é um nada ôntico. O que é um nada ôntico? Aquilo que não é um ente. Então, dizer o ser não é dizer o ser não é um ente. O ser não é um ente. Por isso, falar que o ser é equivocado, porque o ser não é. Porque se o ser fosse, ele só seria mais um ente. O ser é o fundamento pelo qual os entes são.
Então isso é muito importante. Então a gente precisa perguntar o que é este fundamento? O que é o fundamento de todos os entes? Percebe que do jeito que eu estou perguntando está impróprio, está impreciso, porque eu estou perguntando o que é o ser. Mas eu já disse, o ser não é. Portanto, a pergunta mais exata não é o que é o ser, mas sim o que significa ser. Qual é o sentido de ser? É por isso que aqui o Heidegger elaborou a pergunta em termos de sentido. Ele diz: a pergunta fundamental da minha investigação é a pergunta pelo sentido do ser em geral. Essa expressão em geral quer dizer que o Heidegger está considerando o ser enquanto ser. O ser em geral. Ele não está considerando o ser da mesa, o ser da cadeira, o ser da árvore, o ser do ser humano. Ele está considerando o ser como fundamento de todos os entes em geral. O que é isso pelo qual tudo é o que é? Qual é o fundamento pelo qual as coisas são? Qual é o fundamento pelo qual eu posso dizer tanto da árvore quanto do ser humano que eles são? O que é isso que fundamenta os entes? Isso que fundamenta os entes é o ser. Aqui eu estou usando uma linguagem completamente imprecisa, como vocês podem ver. Porque eu não posso dizer que o ser é. O ser não é um isso. Por isso que a nossa linguagem ela tem certos limites para lidar com essa questão. Mas qual que é o ponto do Heidegger? O ser, ele não pode ser acessado diretamente. Porque tudo que nós acessamos são entes. Eu tenho acesso à cadeira, eu tenho acesso à árvore, eu tenho acesso a mim mesmo, eu tenho acesso à casa, eu tenho acesso à pedra, eu tenho acesso ao sol. Mas eu não tenho acesso direto àquilo pelo qual o sol é, a casa é, a pedra é, a árvore é. Eu não encontro ser, eu encontro entes. No meu mundo aparecem para mim entes, não ser. Portanto, eu não consigo ir diretamente ao ser. Para chegar no ser, eu preciso passar pelo ente. Mas qual ente eu devo passar para chegar ao ser? Qual é o melhor ente para fazer esse caminho, para fazer essa ponte? É o ente que se coloca a questão do ser. Lembra que o Heidegger colocou a questão em termos de sentido? Qual é o sentido do ser? Eu posso não ter acesso diretamente ao ser, mas eu tenho acesso ao significado de ser, ao sentido de ser. Eu sou um ser capaz de compreender o sentido de ser. Então, se eu quero encontrar sentido de ser, eu não vou encontrar sentido de ser na pedra. Eu não vou encontrar sentido de ser na cadeira. Porque esses entes não são capazes de compreender o sentido do ser. Se eu quero uma resposta à pergunta pelo sentido do ser, então o melhor ente que me pode conduzir a encontrar essa resposta é o ente que se pergunta pelo sentido do ser e é o ente capaz de ter uma compreensão, um entendimento do sentido de ser. Esse ente é o que o Heidegger chama de Dasein. Dasein é a existência humana. O Heidegger evita o termo ser humano porque esse termo já é carregado de várias interpretações filosóficas e por isso ele prefere o termo Dasein, que no alemão significa existência. Então Heidegger está considerando a existência humana e ele decide então analisar a existência humana como uma ponte para depois se chegar no sentido de ser. Portanto, a análise da existência humana é uma análise de transição. É uma transição, não é o foco, é o caminho. O foco é o sentido de ser. O caminho é analisar a existência humana para encontrar nela o meio de compreender o sentido de ser. Então Heidegger
não tem como objetivo principal analisar a existência humana. Heidegger tem como objetivo principal encontrar a resposta pelo sentido do ser. Mas o caminho para essa resposta passa por analisar a existência humana. É verdade, Ser e Tempo ficou incompleto, então ele fez só a primeira parte do caminho, a primeira parte da primeira parte. Mas é importante a gente entender isso. Então, analisando a existência humana como uma análise provisória, como uma análise de transição, Heidegger chegou em algumas conclusões. Ele diz: embora muitas estruturas do Dasein ainda permaneçam obscuras em sua particularidade, pode parecer, contudo, que com a elucidação da temporalidade, como condição originária da possibilidade da preocupação, alcançou-se a originariedade exigida para a interpretação do Dasein. O que nós vimos? O Dasein, no seu sentido mais fundamental, é preocupação, é cuidar de ser quem se é. Mas cuidar de ser quem se é lançar-se em possibilidades. E lançar-se em possibilidades é lançar-se no futuro, é futurar-se. Portanto, a preocupação é uma temporalidade relacionada a um projeto existencial de se lançar para o futuro, para possibilidades e antecipar-se em relação a elas. Talvez, analisado isso, por mais que várias estruturas do Dasein ainda pareçam obscuras, podemos achar que nós encontramos a resposta fundamental para a questão do ser do Dasein. Diz o texto: a temporalidade foi posta em claro no que respeita ao Dasein poder ser um todo próprio. A análise do poder ser um todo próprio desvendou a conexão cooriginária de morte, culpa e consciência, mais enraizada na preocupação. Nós vimos que a preocupação, o cuidar de ser quem se é, tem a ver com assumir possibilidades. Esse assumir possibilidades é antecipar-se, é lançar-se no futuro, é futurar-se. Nós vimos também que na medida em que possibilidades estão abertas diante do Dasein, ele é incompleto, porque ele ainda está se constituindo. Ele é um projeto existencial em aberto. No entanto, existe uma possibilidade assinalada. Se o leque de possibilidades se abre, é porque existe entre essas possibilidades a possibilidade de que o leque se feche. E é quando o leque se fecha que o Dasein não pode mais assumir nenhuma nova possibilidade. Ele não está mais incompleto, ele se completa. E esse se completar é o que o Heidegger está chamando de poder ser um todo. E esse poder ser um todo envolve a morte, ou seja, morte é uma possibilidade. Morte aqui não é morte biológica. Morte aqui não é o fim da vida biológica. Morte aqui é a possibilidade sempre presente, imediata, intransferível, que não pode ser terceirizada, de que o leque se feche. Essa morte se relaciona com a culpa. Culpa aqui no Heidegger, a palavra culpa no Heidegger... Perdão que o meu celular aqui deu uma queda, né? Meu celular tinha caído, né? Mas aqui a gente continua a gravação. Culpa no Heidegger não é culpa moral. Culpa no Heidegger significa responsabilidade, dívida consigo mesmo. Perceba, se nós somos um leque de possibilidades, se existe uma possibilidade de que a qualquer momento o leque se feche, isso significa que nós somos chamados à responsabilidade, chamados a tomar decisões existenciais, chamados a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e pelas possibilidades na qual nós nos lançamos. Essas possibilidades se revestem de um caráter de urgência, porque a qualquer momento o leque pode se fechar, e quando o leque se fechar, você não poderá assumir nenhuma possibilidade. Portanto, o momento para se lançar em possibilidades é agora. Por isso, nós temos morte, nós temos culpa, nós temos uma dívida conosco mesmos. Uma dívida de nos responsabilizarmos por aquilo que nós somos. E terceiro, consciência.
A palavra consciência no Heidegger significa chamado. Existe algo em nós que nos convida, que nos convoca, que nos chama à responsabilidade. Isso que nos chama à responsabilidade é a consciência existencial. É parecido com o conceito de consciência moral, porque a consciência moral nos chama à responsabilidade para que tomemos ações éticas, mas aqui não é consciência moral, é algo mais fundamental do que a consciência moral. É a consciência existencial. É a consciência que nos diz, se responsabilize. Mas diferente da consciência moral, a consciência existencial não diz o que você tem que fazer. Ela só diz, se responsabilize. Não importa o que você faça, faça com responsabilidade. Mas aqui eu falei com cuidado. Isso daqui não é decisionismo. O Heidegger não está dizendo, não importa o que você faça, desde que sua escolha seja autêntica, todas as escolhas são válidas. Não é isso que o Heidegger está dizendo. O que o Heidegger está dizendo é que nós temos uma consciência existencial que nos convoca à responsabilidade. E Heidegger concordaria em dizer que devemos ser éticos. Mas não basta ser ético. É preciso ser autenticamente ético. Então a consciência moral é importante. O Heidegger não fala da consciência moral, não é porque ele é contra a moral, não é porque ele seja um relativista moral, não tem nada a ver com isso. O motivo pelo qual Heidegger não fala de consciência moral é porque não é o objetivo do livro. Heidegger não nega a consciência moral. É óbvio que a gente tem que tomar escolhas éticas. É óbvio que nós devemos fazer escolhas conforme a moralidade, conforme a ética. Nós precisamos fazer escolhas de acordo com a moral. Agir errado é agir errado. E não devemos agir errado. No entanto, não basta agir conforme as regras morais se sua escolha por uma vida moral não é uma escolha autêntica. Nós devemos escolher a vida ética de maneira autêntica. Então, isso é fundamental. Se vocês ouvirem por aí que o Heidegger ensinava que a gente pode até atropelar uma velhinha, desde que isso traga sentido para a nossa vida, como Francis Schaeffer fala, por exemplo, isso não tem nada a ver com Heidegger. Heidegger não diz isso em lugar nenhum. O que o Heidegger está dizendo é, tudo bem, nós devemos ver uma vida ética, mas a nossa vida ética tem algo mais fundamental para que ela seja realmente ética. Ela precisa ser autêntica. E o que nos chama a essa autenticidade, o Heidegger chama de consciência. A consciência existencial não vai dizer o que você tem que fazer enquanto conteúdo. Isso quem vai te dizer é a sua consciência moral, a sua consciência de prudência. Né? Por exemplo, né, tem aquela frase do Lutero, né? Quando a igreja convoca ele e ele diz assim, eu não posso agir contra a minha consciência. Ali ele está falando de consciência moral, eu não posso agir contra a minha consciência moral. É óbvio, nós temos uma consciência moral que vai dizer pra gente como a gente deve agir. Mas existe algo mais fundamental. Porque não importa como a gente vai agir, a gente tem que agir de maneira autêntica. Heidegger não está dizendo, não importa no sentido assim, você pode fazer o que você quiser. Não, Heidegger está dizendo assim, depois a gente vai estudar moral, ética, não é função de ser e tempo, mas vamos supor que a ética chegou à conclusão de que nós não devemos mentir. Tudo bem, aí eu não vou mentir. Mas por que eu não vou mentir? Porque eu não quero mentir, porque eu escolho não mentir. Isso é fundamental. Heidegger prossegue então. Somente a morte, ou seja, essa possibilidade existencial na qual o Dasein se completa, é, no entanto, o único final do Dasein. E formalmente tomado, é só um dos termos finais abrangendo a totalidade do Dasein. Aqui a gente vai ter uma questão um pouco mais complexa. Por quê? Heidegger disse, assim, parece que nós, por mais que tenha coisas que ficaram obscuras na nossa investigação, nós chegamos na essência dela quando a gente olhou para esses fenômenos. Preocupação, morte, culpa, consciência, temporalidade. Mas o Heidegger está dizendo, opa,
parece que tem alguma coisa faltando. Parece que alguma coisa não está completa na análise. Sejamos, pois, atentos aqui. O que está faltando? Toda vez que a gente fala de morte, toda análise de morte pressupõe analisar também um outro fenômeno, que nós chamamos de nascimento. Mas perceba, já está muito claro para a gente que quando Heidegger fala de morte, ele não está falando de morte biológica. Portanto, quando Heidegger fala de nascimento, ele também não pode estar falando de nascimento biológico. Já vimos que a morte é o final do Dasein, é aquilo no qual ele se completa. E o que é a morte? Vamos lá usar de novo a metáfora do leque. Eu tenho um leque. Esse leque tem várias dobras, cada dobra é uma possibilidade. E o que é a morte nesse leque? É a possibilidade de que o leque se feche. Vamos chamar então de final o leque fechado. O que é o final? O final é o fechamento do leque. É o leque fechado. Final é isso. Leque fechado significa final. Mas perceba, a forma do final... O que é a forma do final na nossa analogia? Leque fechado. A forma do final pode ser aplicada não só à morte. Ela também pode ser aplicada ao nascimento. Vamos pensar aqui na analogia que eu estou utilizando. Se o leque se fecha, é porque ele se abriu. Se o leque pode se fechar, é porque ele alguma vez se abriu. Percebe? Esse abrir-se do leque, a gente vai chamar de nascimento. Então, o nascimento também trabalha com a noção de final, porque para haver nascimento, a gente concebe o leque como se ele tivesse fechado. A morte, o leque, se fecha. O nascimento, o leque se abre. Mas o nascimento pressupõe, então, que para o leque se abrir, ele estava metaforicamente fechado. Por isso, a forma do final... O que é a forma do final? O leque fechado. Ela se aplica tanto ao nascimento quanto à morte. É por isso que o Heidegger, então, diz o seguinte. Somente a morte... O que é a morte? É o fechamento do leque. É, no entanto, o único final do Dasein. O único tipo de final que o Dasein pode ter é o fechamento de suas possibilidades. No entanto, formalmente, se a gente toma a forma da morte, o que é a forma da morte? A ideia de fechamento do leque. É só um dos termos finais, abrangendo a totalidade do Dasein. Por que a morte, em um segundo sentido, é só um dos termos finais? Porque, pegue o leque de novo. Quais são os dois termos finais do leque? O abrimento, o abrir do leque e o fechar do leque. Percebe esses dois termos finais? Por que são termos finais? Porque aqui, para trás, o leque está fechado. Aqui para frente, o leque está fechado. Aqui no meio, o leque está aberto. Então, por mais que a morte seja o único final, no sentido da morte significar o fechamento do leque, existem dois termos finais. Ou seja, existe um primeiro termo e um segundo termo. A palavra termo é uma palavra que, filosoficamente, significa um ponto. Então, por exemplo, eu tenho uma linha. Se eu desenhar uma linha, ela vai ter um ponto aqui e outro ponto aqui. Esses dois pontos da linha eu chamo de termos da linha. O ponto inicial e o ponto final. São os termos da linha. Então, quando o Heidegger fala de termo final, o que ele está falando? Existe o começo da linha, o leque se abre. Existe o fim da linha, o leque se fecha. Tudo é morte. No sentido de que antes do começo da linha é morte, ou seja, leque fechado. Depois do fim da linha também é morte, o leque fechado.
Mas se a gente usar a morte só para falar do final, quando o leque se fecha de cá, a gente vai usar o termo nascimento para falar do leque se abrir. E nesse caso nós temos dois termos finais. Por mais que tenha só um final, ou seja, o fechamento do leque, existem dois termos finais, que é quando o leque se abre e quando o leque se fecha. Eu usei a analogia da linha só para facilitar. Vocês vão ver que não é bem como se fosse uma linha. Não é tão simples assim. Então, digamos assim, o outro final, perceba, são dois finais. A palavra final aqui está sendo usada no sentido de termo. Como na geometria tem as duas extremidades da linha. Então diz assim: o outro final é o começo, ou seja, é quando o leque se abre, que nós chamamos de nascimento. E olha o que ele vai dizer: só o ente sendo entre o nascimento e a morte exibe o todo buscado. Onde está o Dasein? Ele está no entre. Onde está a existência humana? Ele está no entre, é o leque aberto. Isso é a existência humana, o leque aberto. Então o leque aberto está entre dois termos. O termo inicial, que é quando o leque se abre, e o termo final, que é quando o leque se fecha. Nesse entre dois termos está a existência. Percebem que interessante? Nós existimos num entre, no meio de duas extremidades. O abrir do leque, o abrir de possibilidades, e o fechar do leque, o fechar de possibilidades. Por mais que a analogia com a linha não seja melhor, o Heidegger implicitamente vai usando essa analogia. A gente vai ver o que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: o Dasein foi posto como tema somente enquanto existe, como que para adiante. Aqui a gente vê que tem uma incompletude na análise. Percebe que o Heidegger fala assim: quando a gente estudou o futurar-se, a preocupação, o lançar-se em possibilidades futuras, a gente focou muito nesse futuro. Mas a gente não pensou tanto sobre o passado. A gente não pensou tanto sobre o nascimento. A gente falou muito de morte, de ser para a morte. E o nascimento? Ficou faltando falar disso. Então ele diz assim: o Dasein foi posto como tema somente enquanto existe, como que para adiante, deixando todo sido atrás de si. Não somente deixou de ser considerado o ser para o começo, percebe, assim como ter o ser para a morte, tem o ser para o nascimento, o ser para o começo. Então faltou analisar o ser para o começo. O ser para o começo também é um tipo de ser para a morte, porque como eu disse para vocês, aqui também é um leque fechado. Então aqui também a gente chama de morte. O nascimento também é uma morte, entre aspas. Mas vamos entender um pouquinho disso. O que vem antes do nascimento, né? Não somente deixou de ser considerado ser para o começo, mas sobretudo não se considerou a extensão do Dasein entre o nascimento e a morte. Extensão, de novo, é uma analogia com a geometria. Na geometria nós temos a noção de linha, né? Então a gente tem uma reta, uma linha. E as extremidades dessa reta são pontos. Tem o ponto inicial e tem o ponto final. E do ponto inicial ao ponto final, por exemplo, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B, a linha se estende. Então, onde está o Dasein? Na extensão. Na extensão entre o nascimento e a morte. Então, essa extensão da existência humana entre o nascimento, o abrir das possibilidades e o fechamento das possibilidades é o que nós chamamos de extensão da vida do Dasein. Olha o que o texto diz. Precisamente, a análise do ser um todo omitiu, ou seja, faltou analisar isso, o encadeamento da vida, no qual o Dasein, de algum modo, se mantém constantemente. Onde o Dasein se mantém? Na vida que se encadeia entre o nascimento e a morte. Nós vamos ver que esse encadeamento, nós também falamos dele com cuidado. Não é como se fosse uma sucessão temporal de vivências, como acontece com o subsistente. Vamos ver isso. Mas aqui ainda a gente vai usar, por isso entre aspas, essa noção de encadeamento da vida. É como nós podemos pensar como uma corrente que tem vários elos. E esses elos começam aqui, quando o leque se abre, e esses elos se fecham aqui, quando o leque se fecha. E cada
digamos assim, cada gominho desse encadeamento é uma possibilidade que o Dasein vai assumindo. Então, digamos, o leque se abriu. Aí a gente vai montar um colarzinho com cada possibilidade que o Dasein foi assumindo. Cada possibilidade vai formar um elo dessa cadeia. Então, ele vai assumindo possibilidades. Quando a cadeia acaba? Quando morre. Aí a cadeia se fecha. E o leque se fecha, não tem mais possibilidades. Não tem como mais adicionar gominhos à cadeia de eventos. De modo que aí o Heidegger fala, né, que o Dasein se completa, porque a cadeia de eventos fica completa, não tem mais gominhos para adicionar, a corrente está pronta, a corrente está completa. E aí aparece, né, então uma pergunta: que parece ser mais simples do que caracterizar o encadeamento da vida entre nascimento e morte? Alguma pessoa, né, lendo aqui o que o Heidegger está falando, vai dizer assim: Heidegger, o que você está querendo analisar agora é muito simples. Você vai analisar o encadeamento da vida? Nossa, mas isso é só pegar um livro de biologia. Não está lá no livro de biologia que a vida tem um ciclo? A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz e a gente morre. Isso acontece até com a planta. Então, assim, parece que isso que o Heidegger está querendo analisar aqui, você encontra em qualquer livro de biologia qualquer. Do ensino médio, se você pegar um livro de biologia do ensino médio, lá vai falar sobre o ciclo da vida entre o nascimento e a morte. Seres vivos, eles nascem, aí eles passam... Se você pegar um livro de desenvolvimento, de psicologia do desenvolvimento, vai ter lá, a pessoa nasce, aí vai ter a primeira infância, vai ter a segunda infância, vai ter a adolescência, vai ter a juventude, vai ter a idade adulta, vai ter o envelhecimento e vai ter a morte. E também, se você pegar um livro que tenta analisar como é que deveria ser o cronograma de vida de uma pessoa, vai ter lá, ela vai ser criança, vai estudar, depois na adolescência ela vai para o ensino médio, depois ela vai fazer uma faculdade, depois da faculdade ela vai trabalhar, depois ela vai casar, depois ela vai ter filhos, depois ela vai construir uma casa, uma família, então, e aí depois ela vai ter netos, vai envelhecer e vai morrer. Parece que o encadeamento da vida entre nascimento e morte é uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa trivial. Então, assim, simples demais, Heidegger. A gente esperava mais de você, né? A gente esperava uma análise um pouquinho mais profunda das coisas. Mas aí o Heidegger responde. Ele consiste numa sequência de vivências no tempo. Mas se penetra nessa caracterização do problemático encadeamento, e sobretudo na prévia opinião ontológica a seu respeito, ocorre então algo notável. Então perceba, o que o Heidegger está dizendo? Por mais que à primeira vista esse tipo de análise pode parecer simples, não é tão simples se a gente se aprofundar nessa ideia de encadeamento da vida. Porque o que o Heidegger está falando? O nascimento que eu estou falando não é nascimento biológico. Pode até coincidir com o nascimento biológico. Mas o que eu estou falando é de abertura de possibilidades. Em algum momento, surge um ser, surge um ente que é capaz de assumir possibilidades, de se lançar em possibilidades. Então, o nascimento não é que nasceu lá do útero, teve o parto. Nós poderíamos até discutir quando que é que surge o Dasein. Quando que é que realmente surge a existência humana? Quando que é que surge um ente capaz de se lançar em possibilidades? Será que é quando, do ponto de vista biológico, acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide e se forma o zigoto? Ali será que já existe um Dasein se lançando em possibilidades? Será que, na verdade, é quando está ali na 20ª semana de gestação e surge a consciência? Será que é ali que começa, então, a existência humana propriamente dita, enquanto um lançar-se em possibilidades? Ou será que é ali por volta dos 2 aninhos de idade, quando a criança alcança a autoconsciência e tendo uma consciência de si mesma, ela é capaz, então, de tomar decisões, de fazer escolhas, de se lançar em possibilidades? Quando que é? O Heidegger não responde. Quando que acontece o nascimento existencial? Isso não importa para esse livro. Isso aí os biólogos, os psicólogos podem tentar investigar.
Mas em algum momento aparece algo como um ente capaz de se lançar em possibilidades, capaz de fazer escolhas, independente se essas escolhas são determinadas por fatores biológicos, genéticos, ou se essas escolhas são baseadas no livre-arbítrio, ou se essas escolhas estão predestinadas por Deus, não importa. Se são predestinadas ou não, são escolhas. São escolher possibilidades, são lançar-se em possibilidades. Isso é nascimento. Então, que não é nascimento biológico. E morte? O que é morte? É quando já não dá mais para se lançar em possibilidades. Quando que essa morte ocorre existencial? É quando uma pessoa já desistiu da vida completamente e ela paralisou-se, congelou-se, não faz mais nada. Desistiu da sua existência, está com depressão profunda e acabou que ela simplesmente se paralisou? Ou será que essa morte acontece quando acontece de ser a morte cerebral? O cérebro parou de funcionar, já não temos mais ali uma existência capaz de se lançar em possibilidades. Quando é? O Heidegger também não está preocupado com isso. O fato é que em algum momento surge um ente capaz de fazer escolhas e desaparece um ente que não é mais capaz de fazer escolhas. Então é bem mais complexo. E esse entre ser capaz de fazer escolha e não mais ser capaz de fazer escolhas, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque não é para pensar esse tempo como a gente pensa o tempo cronológico, como tendo primeira infância, segunda infância, idade adulta, velhice. Isso não vai dar certo. Esse tempo é muito mais complexo. Esse tempo é um movimento muito mais complexo. Não é um tempo sucessivo. Esse lançar-se em possibilidades é muito mais dinâmico e complexo. Por isso Heidegger diz: nessa sequência de vivências, só é propriamente, efetivamente real a vivência subsistente em cada agora. As vivências passadas e vindouras, ao oposto, ou já não são ainda efetivamente reais. O Dasein mede o lapso de tempo que lhe é dado entre ambos os limites, de tal forma que, só sendo cada vez efetivamente real no agora, ele percorre, como que aos saltos, as sequências de agora de seu tempo. Aqui vai começar o Heidegger a fazer uma crítica da ideia de encadeamento das vivências no tempo, que pensa o Dasein como se ele fosse um subsistente. Por exemplo, se eu pego e construo uma cadeira, eu sou um marceneiro, eu construí uma cadeira, essa cadeira nasceu. O que vai acontecer com essa cadeira? Ela vai passar por uma série de vivências, entre aspas, não é vivência, porque cadeira não tem vivência. Mas essa cadeira vai se distribuir ao longo do tempo. Primeiro ela vai servir para sentar, ou sei lá, vamos supor assim, primeiro ela vai ser transportada, depois ela vai ser colocada no mercado, depois ela vai ser vendida ela vai ser transportada para uma casa, transportada para uma casa ela vai ser colocada, por exemplo, na escrivaninha, depois ela vai ser usada, depois ela vai se desgastando até o momento que ela acaba. Não tem mais cadeira. O problema de uma compreensão vulgar das coisas, imprópria, é pensar que o encadeamento da vida do Dasein é a mesma coisa. Primeiro ele nasce, primeira infância, segunda infância, cresce, estuda, se reproduz, constrói família, constrói casa, depois envelhece, tem netos e morre. Ora, essa compreensão com certeza é limitada. Para essa compreensão, tudo que parece existir de fato é o presente, porque o passado fica como aquilo que não existe mais, e o futuro como aquilo que ainda vai existir. Tanto é que essa compreensão de tempo, assim, é chamada na filosofia de presentismo, que é como se só o presente existisse de fato. Tudo que é efetivamente real é o agora. O passado já passou, não existe mais. O futuro ainda não chegou. Então, nessa compreensão, só é real o que está no presente. Heidegger vai criticar essa compreensão. Ele vai dizer: o Dasein não existe como soma de realidades momentâneas de vivência
que sucessivamente sobrevêm e desaparecem. Então, de novo, né, isso a gente vai no presentismo, que é a ideia de uma teoria A do tempo. Né, a gente tem na filosofia duas teorias principais do tempo, o presentismo e o eternalismo. O presentismo é um tipo de teoria A. É uma teoria em que o tempo realmente passa objetivamente, que tudo que é real é o presente, porque o passado é aquilo que não existe mais, aquilo que já passou. O futuro é aquilo que ainda vai existir, ou seja, também não existe. Tudo que existe é o presente. E o presente é como um ponto entre dois abismos de nada. O eternalismo já é diferente, né? Para o eternalismo é como se todas as coisas existissem no eterno agora. De qualquer modo, nessas duas visões, existe uma proeminência do agora. O agora é tudo o que existe. E no presentismo, é como se o tempo fosse um movimento de aniquilação. É como se as coisas vêm para desaparecer, para se aniquilar, para deixar de ser. E ele vai dizer, no fundo, a concepção vulgar do encadeamento de vida também não pensa em um quadro que se expande fora do Dasein, como que a cercá-lo, mas busca-o com razão no Dasein nele mesmo. Aqui vai ser muito importante também para a gente. O que está certo na análise do encadeamento da vida? Uma forma de pensar o encadeamento da vida, inclusive muito comum, por exemplo, em autores como Bergson, como Russell mesmo, é pensar esse encadeamento como uma sequência de vivências. Então, assim, a gente tem a nossa consciência, e essa consciência experimenta uma sequência de vivências. Vem uma vivência, depois ela passa, vem outra vivência, depois ela passa, vem outra vivência, depois ela passa. Então, cada vivência, nossa consciência é como se fosse um fluxo de vivências. E esse fluxo é um fluxo como um rio, né? A água vem, a água passa. A água vem, a água passa. Então, existe o fluxo da consciência, o fluxo das vivências. Nessa ideia, o que o Heidegger concorda? É que a temporalidade tem a ver com a gente, não com o mundo lá fora. Percebe que nessa compreensão, o tempo da vida é um encadeamento de vivências. Percebe a palavra vivências? Lembra que eu falei que a cadeira não tem vivências? Só a consciência tem vivências. Só que essas vivências são pensadas como uma série que vem e passa, vem e passa, vem e passa. O Heidegger vai concordar, de fato, a temporalidade tem a ver com a gente. Assim como para quem acha que a temporalidade tem a ver com a consciência, com o fluxo de vivências da consciência. Não é algo lá fora. Isso Heidegger concorda, não é algo lá fora. O que ele não concorda é com essa interpretação psicológica de fluxo de vivências. E aí o Heidegger vai explicar então o que ele está querendo dizer, né? Ele diz assim, em vez de precisamente percorrer pelas fases de suas realidades momentâneas, um caminho ou um percurso da vida que de algum modo já subsistisse, o Dasein ele mesmo se estende de tal forma que o seu próprio ser é de antemão constituído como extensão. O referido entre nascimento e morte já reside no ser do Dasein. De modo algum, o Dasein é efetivamente real em um ponto do tempo, e estando, além disso, cercado pelo não real de seu nascimento e de sua morte. Existencialmente entendido, o nascimento nunca é algo passado, no sentido do já não subsistente, mas que o será. Assim, quer dizer, assim como a morte não possui um modo de ser de algo que ainda não é subsistente, mas que o será. O Dasein factual existe de nascença e morre também de nascença, no sentido de ser para a morte. Isso vai ser muito importante, é bem complexo esse trecho, mas talvez seja o trecho mais importante aqui desse parágrafo. Por quê? Quando a gente pensa na ideia de fluxo de vivências, a única vivência, o único momento que é real é o agora. Os momentos anteriores que eu experimentei na minha vida, eles passaram. Eles não existem mais. Os momentos futuros, né? Eles ainda vão existir. Eu tô aqui gravando esse vídeo. Para mim, Sankey,
No meu fluxo de vivências, tudo que eu tenho é esse momento, agora. 10 minutos atrás, 50 minutos atrás, quando eu comecei a gravar esse vídeo, isso já não existe mais. Isso acabou. Acabou, isso não existe mais. Deixou de existir. Da mesma maneira, o futuro. Uma hora eu vou acabar de gravar esse vídeo. Mas não é agora. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda não existe. Percebe que nessa compreensão, o Dasein e o Sankey só existo agora. Então vamos pensar de novo. Tem o meu nascimento, tem minha morte, tem a linha entre o nascimento e a morte. Onde está o Sankey? Em algum ponto. E esse ponto vai se deslocando nessa linha. Aqui no meio da linha está o Sankey, o agora. Depois vai vir e vai se desfazer. O que passou, passou, não existe mais. Então eu sou um ponto numa linha. Numa linha que o que está antes está vazio, o que está depois está vazio também, porque ainda vai acontecer. Essa compreensão, Heidegger vai dizer assim, não está certa. Não é apropriada. Nosso passado não deixou de existir. Nosso futuro não é como aquilo que não existe. O Dasein não é um ponto na linha, ele é a linha. O Dasein é o entre, inteiro. O Dasein é o leque aberto. O Dasein é todas as suas possibilidades realizadas e que ele ainda tem para realizar. Eu sou as minhas possibilidades. Isso quer dizer que eu sou o Sankey que fez psicologia. Eu sou o Sankey que fez filosofia. Eu sou o Sankey que fez mestrado. Eu sou o Sankey que era religioso, que era calvinista. Pera, isso desapareceu? Isso passou? Isso está num passado que não existe mais? Não. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou. Isso me constitui agora. Eu sou mestre em filosofia. Eu sou Sankey que foi impregnado e influenciado por ideias calvinistas, mesmo que eu não as adote mais. Eu sou as possibilidades que eu já realizei. Essas possibilidades não desapareceram. Elas estão no leque como possibilidades realizadas. E as possibilidades que eu ainda tenho para realizar? Eu namoro. Eu espero poder casar um dia. Então, digamos assim, eu sou o Sankey que vai casar. Ou que pode casar. Está lá no leque essa possibilidade. Eu sou o Sankey que talvez um dia vai dar aula como professor numa universidade. Eu sou o Sankey que sou o Sankey que vai morrer também. O Sankey que vai perder os seus familiares. Tudo isso sou eu. O Sankey que vai sofrer, que vai passar por momentos difíceis. Isso não existe? É como nada? Não. Essas possibilidades são muito reais. Então eu sou as minhas possibilidades. Eu sou o leque. Ao invés de pensar o leque como sendo uma linha onde está... Qualquer ideia do encadeamento da vida é como se eu pegasse o leque e tirasse, fatiasse cada possibilidade do leque, distribuísse numa linha e falasse essa aqui foi realizada, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. O Heidegger não é assim. O Heidegger tem um leque. E o que acontece? As possibilidades que você já realizou, vai lá e finge que você coloriu essas partes do leque, que é as partes de possibilidades que você já assumiu. As possibilidades que você ainda não assumiu, elas estão lá no leque também, só que elas ainda não estão coloridas. Mas o leque está aberto como um todo. O leque tem partes que estão coloridas, possibilidades já realizadas. O leque tem partes que não estão coloridas, possibilidades que você ainda pode realizar. Algumas possibilidades você nem vai realizar, ela vai continuar lá no leque e você nunca vai assumir ela. Eu, por exemplo, poderia estar fazendo engenharia ambiental. Até me matriculei no curso uma época, mas desisti, nem fui, só matriculei, depois já matriculei em psicologia. Ora, pois, é uma possibilidade que estava lá no meu leque, mas não foi assumida. Eu sou esse leque aberto. Eu sou as minhas possibilidades. O meu passado é presente, o meu passado é eu agora. Eu me constitui. Não desapareceram como se tivessem passado. É difícil a gente entender como será que funciona o tempo. De verdade, o tempo mesmo, assim, ó. Será que o tempo passa? Será que o que aconteceu desaparece? Ou será que ainda tá lá?
Não sei. Mas o que importa para o Heidegger é que, independente de como o tempo funciona, o que importa é que todas as possibilidades que eu assumi no passado, elas continuam tão reais quanto as possibilidades que eu estou assumindo agora. E as possibilidades que eu ainda vou assumir também são tão reais como as possibilidades que eu estou assumindo agora. Elas são o que eu sou. Eu sou toda a minha história de vida. Eu sou toda a minha história de vida. Isso é bem interessante, né? Por isso, Heidegger diz assim, que o Dasein factual, o Dasein de fato, existe de nascença. Ou seja, eu existo desde que eu nasci, desde que o leque se abriu. E morre também de nascença. Por que a gente morre de nascença? Porque quando o leque se abre, ele também se abre nesse exato momento, com a possibilidade da morte. O nascimento, ele é o início da morte. Viver é morrer. Morrer em vários sentidos. Morrer no sentido de que eu vou deixar de assumir várias possibilidades. Porque se eu escolho uma possibilidade, as outras se fecham. Viver, então, é morrer constantemente. É ter diante de si possibilidades sempre fechadas, porque você assume uma e as outras se fecham. Estou sempre morrendo. A gente morre desde o nascimento. E também a morte está presente como uma possibilidade contínua, uma possibilidade sempre presente. Porque a qualquer momento o leque de possibilidades pode se fechar. Então o que o Dasein é? O Dasein é um ponto na linha? Não. O Dasein é a linha inteira. Por isso ele diz, como preocupação, como alguém que está cuidando de ser quem é, como alguém que está assumindo possibilidades, o Dasein é o entre. Ele não é o ponto no entre, ele é o próprio entre. Heidegger diz, a mobilidade da existência não é um movimento de um subsistente. Ela se determina a partir da extensão do Dasein. Damos o nome, o gestar-se do Dasein, a específica mobilidade do estender-se estendido. A palavra aqui, gestar, no alemão, ela se parece com a palavra para história. É claro que eu não vou saber pronunciar exatamente essa palavra no alemão, né, que é Geschichte. Geschichte é história. E a palavra que o Heidegger está usando aqui para gestar-se, né, ela se assemelha à expressão que ele está utilizando para história no alemão. Se não me engano, é Geschichte para história e Geschehen para gestar-se. Então aqui é um trocadilho, né? Então, quando o Heidegger fala do gestar-se do Dasein, como eu falei, eu sou a minha história. Eu sou o Sankey que foi calvinista. Eu sou a minha vida. Isso é minha vida, é minha... Né, o Paul Ricoeur vai chamar isso de identidade narrativa. É minha identidade na narração da minha existência. Na narrativa que eu pertenço. Eu sou a minha narrativa de vida. Eu sou a minha narrativa de vida. Eu sou a minha história de vida. Eu sou o meu gestar. Então, esse gestar, como se essa linha da vida fosse um gestar. Como se fosse eu estou me gestando, eu estou me nascendo, eu estou me produzindo. E o meu nascimento, da mesma maneira que o nascimento é o início da morte, a morte é quando o nascimento se completa, é quando eu nasci de fato. A gente nasce com a morte. Isso é muito interessante, a gente nasce com a morte. E parece estranho, né? Porque, por exemplo, uma cadeira, ela nasce quando ela é produzida. A cadeira não nasce de fato, no sentido existencial, porque ela nasce quando ela é produzida. Eu nasço quando eu morro. Lembra que eu falei que eu me completo quando eu morro? Então a vida é como um bebê no útero se formando. Quando o bebê se forma? Quando ele sai do útero. De maneira metafórica, quando é que eu nasço? De fato, quando é que a minha nascença se completa? Quando eu morro. Mas olha que legal, né? Eu disse que viver é morrer constantemente. Só que viver também é nascer constantemente. É se desenvolver, é se gestar, é se formar. Eu estou me formando.
Eu estou me construindo. Eu estou me constituindo. Viver é nascer. Morrer é nascer. A gente nasce com a morte. Então, a Heidegger vai dizer, né? O pôr em liberdade, a estrutura do gestar-se, de suas condições de possibilidades existenciais temporais, significa um entendimento ontológico da historicidade. Eu também não vou saber pronunciar, né? É der Geschichtlichkeit. Né? Eu não sei alemão muito bem, mas o que importa pra gente aqui, né, que o Heidegger está fazendo um trocadilho com a palavra gestar e historicizar. Gestar-se é historicizar-se. Gestar-se é historicizar-se. Nós somos uma narrativa. Já pensaram nisso? Quem é você? Você é uma narrativa. Você tem uma identidade narrativa. Você é o que você está se constituindo, se gestando nesse movimento de existência. Então, nós somos historicidade, nós somos narrativa. A gente for usar um termo do Paul Ricoeur. Então, quando a gente vai estudar a questão da historicidade, nós precisamos entender o Dasein como um ser de narrativa. E essa narrativa só faz sentido dentro do meu projeto existencial. Aquilo que eu sou a partir de uma narrativa. Claro que eu só vou entender completamente o que eu sou quando eu morrer, que aí eu vou me completar e vou entender todo o sentido da minha existência. Mas eu construo uma história sobre quem eu sou. Geralmente, quando as pessoas perguntam quem nós somos, nós respondemos isso com uma narrativa. Nós contamos um pouco da gente. É como escrever, por exemplo, um pouco da nossa bio do Instagram, ou como escrever um pouco da nossa história. Mas por que a gente tem história? Será que a gente é um ser de narrativa porque a gente tem história e isso nos torna um ser de narrativa? Ou será que é pelo fato de nós sermos essencialmente um ser de narrativa que nós construímos uma história? Acho que é a segunda resposta, né? Esse que o Heidegger vai responder. Nós temos uma história porque faz parte do nosso modo de ser ter uma história. Isso é a historicidade do Dasein. Nós somos seres históricos, seres de narrativa. E aí, então, né, para discutir toda essa questão, que entra a questão da gente pensar, então, o que é historicidade? Porque o termo história ele é empregado de diferentes maneiras. O que a gente quer dizer por historicidade? Uma pessoa que discutiu historicidade, narrativa, né, foi o Dilthey, então ele é citado aqui. Então, o Dilthey fez algumas investigações para pensar, ele vai trazer o conceito de cosmovisão. Nós temos uma visão de mundo. Essa visão expressa uma certa narrativa de como a gente enxerga o mundo. Né? Visões de mundo, se vocês pararem para pensar, são narrativas. Vou dar um exemplo. O que é a visão de mundo cristã? A visão de mundo cristã é uma narrativa. Qual que é a narrativa? A narrativa mais clássica assim, que a gente conta no cristianismo é a narrativa da criação, queda e redenção. Nós fomos criados perfeitos. Ali Deus criou Adão e Eva. Colocou eles no paraíso. E aí aconteceu o pecado, a queda humana. Então aconteceu a queda e a humanidade caiu em pecado. E essa humanidade agora perdida, Deus deu uma chance de salvação. Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz. E é morrendo na cruz que Jesus Cristo então traz a possibilidade de salvação para as pessoas. E aí nós temos a redenção. O objetivo da nossa vida então é encontrar em Deus essa redenção, porque nós nascemos em pecado. E por fim, nós temos um quarto, que as pessoas adicionam criação, queda, redenção e consumação, que é quando Deus vai nos levar para o céu, vai restaurar a terra e vai trazer o paraíso. Percebe que isso é uma narrativa? E é uma visão de mundo ao mesmo tempo. Visões de mundo, cosmovisões, são narrativas. Vou repetir isso, que é muito interessante no Heidegger. E aqui ele se baseando no Dilthey. Visões de mundo, Weltanschauung, cosmovisões são narrativas. No cristianismo, você está dentro de uma cosmovisão.
mas ao mesmo tempo você está dentro de uma narrativa. Você faz parte de uma narrativa de criação, queda e redenção. A mesma coisa acontece se você estiver numa visão naturalista. Você faz parte de uma narrativa que diz que o universo surgiu há 14 bilhões de anos, que surgiu a Terra e depois teve uma evolução darwinista. E a partir dessa evolução surgiram várias espécies. E entre essas espécies surgiu a espécie humana. E depois, em algum momento no futuro, talvez todas as espécies e formas de vida vão se extinguir. O universo vai continuar se expandindo até se tornar uma geladeira fria. Visões de mundo são narrativas. Mas percebe a ideia de mundo também. Nós somos ser no mundo. E se visões de mundo são narrativas, o mundo é uma narrativa. O que é o meu mundo? Isso vai ser muito interessante para a gente. Nós vemos estudando no Heidegger que a noção principal de mundo para o Heidegger é a trama de significados na qual eu estou inserido. O mundo é uma trama articulada de significados. Mas o que são esses significados? Narrativa. Quando você nasceu, o mundo já estava aí. Já estava toda uma trama de significados. Você herdou uma narrativa. Você herdou uma trama de sentidos. E você já nasceu dentro de uma narrativa. Eu estou usando o termo narrativa, mas é evidentemente que o Heidegger mesmo ele vai usar o termo historicidade. Estou usando o termo narrativa porque ele é mais contemporâneo, né, ali com Paul Ricoeur, outros autores, porque eles vão trabalhar com o termo narrativa. Mas o termo que o Heidegger está usando é historicidade. Nós somos seres de historicidade. E nós não somos seres de historicidade porque nós temos narrativas. É o contrário. Nós temos narrativas porque nós somos seres de historicidade. Porque é da nossa essência construir narrativas. É da nossa essência nos colocarmos em narrativas. É da essência do Dasein ser um ser de narrativa. A essência do Dasein é a existência. E a existência é narrativa. Então, isso é o parágrafo de número 72. Depois de... O que é o parágrafo 72? É um parágrafo preliminar. E aí o Heidegger vai fazer um sumário do que a gente vai precisar estudar para entender melhor essa questão de historicidade. Né? Ele não quer entregar totalmente o jogo. Né? A gente vai precisar percorrer um pouco esse caminho. E isso vai ser feito em 5 partes. Na primeira parte, que ainda vamos ver nesse vídeo, vou tentar ser mais rápido por causa do tempo não ficar tão longo, nós vamos ver a questão da compreensão vulgar da história. Na segunda parte, que é o parágrafo de número 74, nós vamos ver a questão da constituição fundamental da historicidade, que talvez seja o parágrafo mais importante do capítulo. Na terceira parte, nós vamos ver a questão da historicidade do Dasein e a noção de história universal, que é o parágrafo de número 75. Na quarta parte, nós vamos ver sobre a origem existencial do conhecimento histórico, que é o parágrafo de número 76. E na quinta parte, nós vamos ver a conexão com o problema da historicidade em Dilthey e no Conde York. Aqui são 2 autores, que eu vou depois explicar quem são. Né? Já citei o Dilthey, para vocês terem uma ideia de que o que o Heidegger está analisando tem a ver com a análise desse autor, do Dilthey e do Conde York. Nós vamos ver depois isso. Então, isso aqui é um sumário do que a gente vai trabalhar. Né? Então, continue acompanhando os vídeos para você ver os próximos. E nesse vídeo, a gente já vai começar o parágrafo de número 73. Iniciemos, pois, o parágrafo de número 73 sobre o entendimento vulgar da história e o gestar-se do Dasein. Quando a gente fala de história, nós podemos falar de significados vulgares do termo história. Quando o Heidegger está usando o termo vulgar, ele não está fazendo um juízo moral. A palavra vulgar, né, ela tem a ver com o que está vulgarizado. O que está vulgarizado é o que está no senso comum, na linguagem comum. Aqui, para o Heidegger, também nem é só senso comum. É qualquer âmbito público em que esse termo é utilizado. Por exemplo, os cientistas usam o termo história. Então, nesse âmbito compartilhado, existe um conceito vulgar, um conceito compartilhado entre essas pessoas do que é história. Então, quando o Heidegger usar o termo vulgar, é um conceito que já é utilizado em algum âmbito e que é compartilhado por algumas pessoas. Geralmente o Heidegger vai entender que esse conceito vulgar é um conceito
que não teve os seus pressupostos todos questionados do ponto de vista existencial. É um conceito que é simplesmente admitido. E aí o Heidegger vai falar então que nós podemos falar de dois conceitos vulgares de história. O primeiro conceito vulgar de história tem a ver com a história real. E o segundo conceito vulgar tem a ver com a área da ciência chamada história. Então, às vezes, quando eu emprego o termo história, por história eu quero dizer ciência da história. Por exemplo, aqui na faculdade, existe um departamento de história. Então, existe o pessoal que às vezes eu pergunto assim, o que vocês fazem? Que curso vocês fazem? Eles falam, história. Existe a ciência histórica. Então, esse é um dos sentidos da palavra vulgar, história. Um outro sentido é para se referir à história real. Mas esse sentido vai se dividir em 4 subsentidos. E eu vou explicar cada um. O primeiro subsentido é o passado. O segundo é o encadeamento de acontecimento e de efeitos que se prolonga pelo passado, pelo presente e pelo futuro. O terceiro é todo ente que se modifica no tempo. E o quarto sentido é o que é transmitido por tradição. Vamos ver o que é cada um desses sentidos. Às vezes, por história, eu quero dizer passado. E o termo passado pode ser empregado em 2 sentidos. Então, por exemplo, às vezes eu vou dizer assim, que a Primeira Guerra Mundial aconteceu no passado. E vamos supor que quando eu estou dizendo a Primeira Guerra Mundial aconteceu no passado, eu estou ignorando os efeitos que essa guerra tem ainda hoje. Eu poderia usar um exemplo melhor, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim, sobre o passado da Grécia Antiga, da Guerra de Troia, sei lá. Geralmente, se eu pensar assim, a Guerra de Troia aconteceu no passado, dificilmente eu consigo pensar consequências que a Guerra de Troia teve para o presente. Eu só consigo pensar que lá no passado remoto aconteceu a Guerra de Troia. Isso provavelmente, se tivesse acontecido ou não tivesse acontecido, não mudaria muita coisa no curso da história. Nesse caso, então, eu estou usando o termo passado como o que já não tem efeito no presente. O que aconteceu lá no passado da história e que já não tem implicações para nós hoje. Outras vezes eu vou empregar o termo passado como algo que aconteceu, mas que ainda tem efeitos hoje. Então, será a Primeira Guerra Mundial aconteceu, mas ela ainda tem efeitos para como o mundo está organizado hoje. A Segunda Guerra Mundial aconteceu, mas ela ainda tem efeitos para como o mundo está organizado hoje. Então, esse é um primeiro sentido de história, tem a ver com o passado. O primeiro sentido de história real tem a ver com o passado. E esse sentido se bifurca em 2, o passado que não tem mais efeito hoje e o passado que ainda tem efeito hoje. Um segundo sentido de história é o encadeamento de acontecimentos e de efeitos que se prolonga pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Às vezes, algumas pessoas dizem, eu estou fazendo história. Por exemplo, o fato do Lula estar governando hoje em dia, ele está fazendo história. Né? E provavelmente daqui 10 anos, o nome dele vai estar lá nos livros de história. Mas não só isso, ele está fazendo a história enquanto ele está vivendo. A guerra da Ucrânia, isso está acontecendo, é parte da história. Então, quando a gente considera a história, considerando também o que está acontecendo no presente, e pensando também nas consequências disso para o futuro, e considera todo esse encadeamento, nós estamos falando de história no segundo sentido. Isso a gente poderia até empregar o conceito hegeliano de história, né? Quando a gente fala da história como a marcha do espírito ao longo do tempo. Hoje eu estou na história, o que vai acontecer amanhã também está na história. Eu posso falar assim que o que a gente está fazendo para combater as mudanças climáticas é fazer história. E as consequências disso no futuro também é parte da história. Então, quando eu penso em história assim, para incluir passado, presente e futuro, é o segundo sentido. Um terceiro sentido que a gente usa o termo história é para falar de todo ente que se modifica no tempo. E esse terceiro sentido se bifurca em 2, que é em referência aos entes naturais e em referência ao homem de cultura. Então, todo ente que se modifica no tempo tem uma história. Por exemplo, eu posso pegar uma cadeira e falar da história dessa cadeira. Essa cadeira foi produzida numa fábrica, essa cadeira foi vendida numa loja. Eu posso contar para vocês a história do meu óculos, né? Eu posso contar para vocês a história da minha aliança de namoro. Isso é história de um ente natural, ou de um ente, não ente natural necessariamente, mas também de um ente de objeto aqui, um artefato.
Mas eu também posso falar da história também da cultura, de um homem de cultura. Então, às vezes eu emprego história para tudo que tem uma existência no tempo. Eu tenho a minha história de vida. Eu, Sankey, tenho a minha história de vida. Então, todo ente que existe no tempo tem uma história. A pedra tem uma história, a árvore tem uma história, nesse terceiro sentido. Um quarto sentido de história é aquilo que é transmitido por tradição. Por exemplo, eu posso falar para vocês assim, que na Igreja Católica, as pessoas acreditam na doutrina da virgindade perpétua de Maria, porque isso faz parte da história da Igreja, da tradição da Igreja. Isso é a fé histórica. Eu posso dizer que um protestante defende que ele interpreta a Bíblia a partir da fé histórica da Igreja, a partir da tradição, da história. Então, às vezes, nós empregamos o termo história no sentido de tradição. Por exemplo, quando eu falo de história da filosofia, algumas pessoas empregam o termo história da filosofia para falar da tradição filosófica, da tradição canônica em filosofia. Então, esses são 4 sentidos de história real. História como passado, e aqui pode-se incluir o passado como aquilo que passou e não tem mais efeitos hoje, ou passado como aquilo que passou e ainda tem efeitos hoje. História como encadeamento de acontecimentos que inclui o passado, o presente e o futuro. E assim eu faço parte da história e estou fazendo história. O terceiro sentido é a história de todo ente que se modifica no tempo. Eu, Sankey, tenho uma história, a cadeira tem uma história, a árvore tem uma história, a minha aliança tem uma história, o meu óculos tem uma história. E o quarto sentido, história como uma tradição, como a história da filosofia, a história da igreja e coisas nesse sentido. Então esses são os sentidos vulgares de história que o Heidegger está aqui mapeando. Ele está fazendo um mapeamento de sentidos do termo história. Por que é importante esse mapeamento? Para falar que o que o Heidegger vai considerar como historicidade do Dasein não é nenhum desses sentidos. Esses sentidos são sentidos derivados de história. É porque nós somos seres históricos que nós podemos falar de uma narrativa da qual fazemos parte e que envolve um passado da história da humanidade. É porque nós somos seres de historicidade que nós podemos fazer história. É porque nós somos seres de historicidade que eu posso atribuir uma história para o meu anel, para a minha aliança, uma narrativa. É porque nós somos seres de história que nós podemos herdar uma tradição. Por isso, o fato de nós sermos históricos tem um sentido mais fundamental do que esses sentidos de história que são apenas derivados. O Dasein tem uma história. O Dasein tem uma narrativa. O Dasein é a sua própria narrativa. Então isso vai ser muito importante para a gente aqui. Outro conceito também que o Heidegger quer diferenciar, que era muito comum na sua época, era a ideia de uma história mundial. Uma história universal, que fosse a história do mundo. A história de como surgiu a humanidade, como ela se desenvolveu, passando pela Idade Antiga, pela Idade Medieval, pela Idade Moderna, pela Idade Contemporânea. Haveria uma história universal, que inclui a história de todos. Esse é um sentido secundário de história, É só porque o Dasein é um ente histórico que pode haver uma história universal. Que o Dasein pode fazer história. Então, esse parágrafo de número 73, eu fui mais rápido nele, só para a gente diferenciar, Porque o Heidegger, no parágrafo seguinte, que a gente vai tratar no próximo vídeo, vai falar do que é a historicidade. E vai ser importante que a gente entenda que historicidade não é nenhum desses sentidos vulgares de história. Historicidade é o que torna possível esses sentidos de história. Mas isso a gente vai ver melhor, quando a gente estudar o que realmente vem a ser, então, a historicidade do Dasein. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Eu agradeço a vocês que têm acompanhado a série de estudos de Ser e Tempo. Compartilhe este vídeo com quem possa se interessar. E não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para novas notificações. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais!